E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco da Gama parece estar prestes a iniciar um capítulo completamente novo em sua história. E os rumores que circulam nos bastidores têm deixado a torcida em estado de choque. Segundo informações que vazaram recentemente, a diretoria do clube teria definido uma lista de dispensas que promete mexer profundamente com o elenco atual. Entre os nomes mais impactantes estão Felipe Coutinho, Pablo Vegetti e Robert Renan. Jogadores que até pouco tempo atrás eram considerados peças centrais no esquema da equipe. A especulação de que essas saídas ocorreriam em 2026 gerou discussões acaloradas entre torcedores e comentaristas, levantando questionamentos sobre a estratégia do clube em busca de renovação e equilíbrio financeiro. Aparentemente, a diretoria entende que mudanças drásticas são necessárias para reconstruir uma base sólida, mas a forma como isso vem sendo conduzida, através de vazamentos e rumores, aumenta a tensão no vestiário. Além disso, a possível saída de figuras de grande visibilidade como Coutinho desperta debates sobre marketing, bilheteria e impacto da imagem do Vasco, uma vez que a presença de craques reconhecidos internacionalmente sempre agrega valor à instituição, mesmo em períodos de crise financeira ou esportiva. A torcida agora se vê dividida entre aceitar a renovação e lamentar a perda de talentos que fizeram história recente. O caso de Felipe Coutinho é talvez o mais polêmico de todos, considerando sua trajetória dentro do futebol internacional e o prestígio que carrega pelo Brasil e Europa. Contratado com grandes expectativas, o jogador trouxe esperança de criatividade e gols, mas, segundo os rumores, sua permanência em 2026 estaria ameaçada. Os comentários de fontes próximas à diretoria indicam que o clube avalia tanto o desempenho dentro de campo quanto questões contratuais e financeiras, algo que poderia influenciar diretamente a decisão. A torcida, no entanto, demonstra opiniões divididas. Enquanto alguns entendem que renovar o elenco é necessário, outros veem a saída de Coutinho como um prejuízo não apenas técnico, mas também simbólico, já que o meio-campista se tornou um dos nomes mais reconhecidos do Vasco nos últimos anos. Especula-se que a negociação, caso se confirme, deverá envolver conversas complexas sobre rescisão contratual, direitos de imagem e possíveis propostas de outros clubes interessados. Essa situação levanta ainda a possibilidade de impactos indiretos no clima do vestiário, já que a saída de um líder dentro de campo pode gerar instabilidade temporária e necessidade de novos nomes assumirem protagonismo. Todos os detalhes seguem envoltos em rumores, mas a expectativa é que a diretoria tome decisões firmes em breve, reforçando a ideia de uma reformulação total para uma temporada seguinte. Pablo Vegetti, por sua vez, aparece na lista de dispensa como outro ponto de atenção para os torcedores. O atacante argentino, conhecido por sua presença física e capacidade de finalizar, representa uma peça importante no ataque, e a notícia de sua possível saída causa certo impacto emocional entre os fãs que acompanhavam suas atuações de perto. Nos bastidores, comenta-se que o clube busca reduzir custos e, ao mesmo tempo, liberar espaço para novas contratações, possivelmente mais jovens e promissoras, que se alinhem a uma filosofia de renovação de elenco. A especulação é de que a saída de Vegetti não é necessariamente um reflexo do desempenho,
mas sim uma decisão estratégica da diretoria para equilibrar finanças e reformular o estilo de jogo da equipe. Entre torcedores, surgem debates sobre o que isso significaria para o ataque do Vasco e como o treinador planeja substituir um jogador que, apesar de recente, já conquistou certa identificação com a torcida. Rumores indicam que há interesse de clubes argentinos e de outras ligas da América do Sul, o que poderia tornar a negociação mais rápida, caso ambas as partes concordem. A atmosfera em torno da questão é de expectativa e tensão. E cada dia que passa, aumenta o nervosismo de quem acompanha de perto a vida do clube. Robert Renan é outro nome que gera especulações intensas entre especialistas e fãs do Vasco. O zagueiro, que mostrou desempenho sólido nas últimas temporadas, estaria também na lista de dispensas, o que levanta perguntas sobre a estratégia defensiva da equipe. O impacto de sua saída seria sentido diretamente na organização do setor defensivo. E muitos se perguntam quem poderia assumir o papel de líder e referência na retaguarda. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria busca alinhar o elenco a um perfil mais jovem e flexível, capaz de suportar uma temporada longa com ritmo intenso. Além disso, existem rumores sobre negociações envolvendo clubes do exterior, o que poderia facilitar a transação caso a proposta seja vantajosa para ambas as partes. A decisão de liberar um jogador que se consolidou na posição traz riscos e expectativas simultâneas, risco de desorganização temporária e expectativa de uma nova fase de consolidação do sistema defensivo. A torcida segue dividida entre lamentar a perda de talentos e compreender que a reformulação faz parte de uma estratégia maior de reconstrução e planejamento a longo prazo. A atmosfera especulativa mantém os fãs atentos a cada movimento da diretoria, gerando debates calorosos sobre prioridades e estratégias. Entre rumores e especulações, a lista de dispensas do Vasco indica que o clube pretende iniciar uma reformulação significativa para a temporada de 2026, buscando equilíbrio entre performance e finanças. As dispensas de Coutinho, Vegetti e Renan, se confirmadas, não apenas transformariam a cara do elenco, mas também impactariam a relação com a torcida, o marketing do clube e o ambiente interno. Acredita-se que a diretoria deseja construir uma equipe mais jovem, dinâmica e sustentável, alinhada a uma filosofia de longo prazo que priorize resultados consistentes e equilíbrio econômico. Enquanto isso, a torcida observa atentamente cada movimentação, debatendo possibilidades de contratações, reposições estratégicas e consequências dentro de campo. O clima de especulação cria uma mistura de ansiedade e expectativa, pois todos tentam prever os próximos passos da diretoria e o impacto dessas decisões na competitividade da equipe. Comentadores esportivos levantam teorias sobre possíveis substitutos, estilo de jogo futuro e até alterações táticas, gerando uma narrativa intensa sobre a reformulação iminente. Em um cenário em que cada decisão repercute em múltiplos aspectos, a lista vazada se transforma em o epicentro de discussões e debates apaixonados. No centro de toda essa especulação, o Vasco enfrenta um momento crítico de tomada de decisão, onde o equilíbrio entre resultados imediatos e planejamento futuro se torna um desafio enorme. Cada dispensa anunciada ou especulada traz consigo uma série de efeitos colaterais, desde o impacto no vestiário até a repercussão na imagem pública do clube,
A torcida, acostumada a altos e baixos, agora se vê diante da possibilidade de uma transformação profunda que pode redefinir identidades, estratégias e até a forma de se relacionar com os atletas. As negociações e decisões finais prometem manter todos em alerta, enquanto rumores continuam circulando, alimentando a sensação de que algo grande está por vir. A expectativa é de que nos próximos meses o Vasco revele um planejamento mais claro, mas até lá, cada palavra, cada vazamento e cada movimentação serão analisados com atenção máxima pelos fãs e especialistas. A narrativa de uma reformulação intensa segue ganhando contornos dramáticos, tornando cada rumor mais relevante e cada especulação mais impactante, criando um clima de tensão, esperança e curiosidade no universo do futebol carioca. Com a possibilidade de Felipe Coutinho, Pablo Vegetti e Robert Renan deixarem o Vasco em 2026. Começam a surgir especulações intensas sobre como o clube pretende preencher as lacunas deixadas por esses nomes de peso. A diretoria, que aparentemente está focada em renovar o elenco, teria algumas estratégias em mente, e rumores indicam que há interesse em buscar jovens talentos nacionais e promessas do futebol sul-americano. A ideia seria não apenas substituir os jogadores que saem, mas também reinventar o estilo de jogo da equipe, tornando-o mais agressivo, rápido e moderno, capaz de competir em diferentes frentes sem comprometer a sustentabilidade financeira do clube. Entre torcedores, surgem debates sobre quem poderia chegar para assumir o protagonismo e se os nomes especulados teriam condições de suprir a ausência de líderes dentro de campo. Alguns apostam em apostas ousadas, jogadores desconhecidos que podem se tornar destaques, enquanto outros acreditam que a solução pode vir de retornos de atletas que já vestiram a camisa Cruz Maltina e conhecem a cultura do clube. A especulação se intensifica à medida que cada movimento é interpretado como um sinal sobre a direção que o Vasco deseja seguir, envolvendo não apenas o aspecto técnico, mas também a gestão estratégica, marketing e relação com a torcida. Os impactos financeiros de uma reformulação tão intensa também se tornam um ponto central nas discussões. Felipe Coutinho, por exemplo, representa um alto custo salarial e sua eventual saída abriria espaço para investimentos mais equilibrados, permitindo ao clube buscar múltiplos reforços ao invés de concentrar recursos em um único jogador. Pablo Vegetti e Robert Renan, por sua vez, também entram nesse cálculo, já que a liberação de contratos mais robustos pode significar uma oportunidade de trazer atletas jovens com salários mais acessíveis e potencial de valorização futura. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria está avaliando alternativas que não comprometam a estabilidade financeira enquanto mantém a competitividade da equipe. Essa estratégia poderia incluir a contratação de jovens talentos de divisões inferiores, empréstimos estratégicos ou mesmo negociações com clubes internacionais em que o Vasco atuaria como vitrine para promessas ainda pouco conhecidas. A torcida, por sua vez, se mostra dividida. Alguns aplaudem a iniciativa de criar uma base mais jovem e sustentável, enquanto outros temem que a perda de nomes consagrados reduza o nível técnico e a força simbólica da equipe dentro do cenário nacional. Além do aspecto financeiro, o clima dentro do vestiário é outro fator que gera especulações. A saída de jogadores de destaque como Coutinho e Vegetti pode alterar completamente a dinâmica do elenco, exigindo que novos líderes emergam e que a comunicação entre atletas seja reconstruída.
Alguns rumores indicam que o técnico estaria preparando um plano de transição, focado em integrar jovens talentos rapidamente, ao mesmo tempo em que mantém a competitividade nos jogos mais importantes. A especulação sobre quem assumirá a liderança do grupo é intensa, e analistas apontam que a diretoria pode buscar jogadores com experiência em gestão de vestiário ou ex-atletas que retornem ao clube para dar suporte emocional e técnico aos novatos. Esse equilíbrio entre experiência e juventude é considerado crucial para que a reformulação não resulte em instabilidade e prejuízo no desempenho da equipe. A torcida observa atentamente, tentando antecipar como essas mudanças afetarão a performance em campo e o futuro do clube, enquanto rumores sobre contratações e dispensas adicionais continuam circulando nos bastidores. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Alguns especialistas também levantam a possibilidade de mudanças táticas profundas. A saída de um meia como Felipe Coutinho poderia obrigar o treinador a alterar o esquema ofensivo, priorizando velocidade, transição rápida e ocupação inteligente de espaços. Pablo Vegetti, por sua vez, era referência na finalização, e sua ausência pode exigir adaptações na forma como o time finaliza as jogadas, incluindo a busca por atacantes mais móveis ou versáteis. Robert Renan, atuando na defesa, deixaria uma lacuna que poderia ser preenchida com jovens promissores, mas que necessitariam de tempo para se adaptar ao ritmo da primeira divisão. Os rumores indicam que essas mudanças táticas podem ser uma oportunidade para o clube experimentar novas combinações, fortalecendo a equipe de forma mais equilibrada e preparando-a para desafios de médio e longo prazo. A especulação sobre essas alterações aumenta a curiosidade da torcida, que se pergunta se o Vasco conseguirá manter sua competitividade enquanto implementa essas transformações profundas no elenco e no estilo de jogo. Enquanto os torcedores especulam sobre quem poderá chegar, rumores apontam para uma busca intensa por jovens promessas nacionais e jogadores sul-americanos com potencial de valorização. Há indícios de que a diretoria deseja construir um time com perfil mais moderno, capaz de suportar temporadas longas e intensas sem comprometer o orçamento. Entre os nomes especulados estão atletas ainda pouco conhecidos, mas com características que poderiam suprir a ausência de Coutinho, Vegetti e Renan, oferecendo criatividade, força física e consistência defensiva. Analistas levantam hipóteses sobre possíveis apostas ousadas que poderiam transformar o Vasco em um clube com perfil formador, trazendo jogadores que podem se destacar internamente e depois serem negociados para mercados internacionais. O desafio, entretanto, é manter o equilíbrio entre expectativa e realidade, garantindo que a reformulação não comprometa resultados imediatos e a confiança da torcida, que, historicamente, é apaixonada e exigente, sempre acompanhando cada movimento do clube com atenção redobrada. Por fim, o clima de especulação continua a gerar discussões acaloradas entre torcedores, jornalistas e especialistas. A eventual saída de Felipe Coutinho, Pablo Vegetti e Robert Renan coloca o Vasco em uma encruzilhada estratégica, onde cada decisão terá impacto direto no futuro do clube, dentro e fora de campo. A reformulação promete ser intensa, envolvendo equilíbrio financeiro, adaptação tática, renovação de elenco e desenvolvimento de novos líderes dentro do vestiário.
Enquanto os rumores seguem circulando e as negociações permanecem confidenciais, a torcida se mantém em alerta, dividida entre ansiedade e esperança, imaginando como será o Vasco em 2026. O cenário especulativo envolve todas as dimensões do clube, desde a performance esportiva até a gestão e a imagem institucional, criando um clima de expectativa que mantém todos atentos aos próximos capítulos dessa história que ainda está em construção. Cada decisão tomada poderá redefinir o perfil do time, a identidade do clube e o relacionamento com sua apaixonada torcida, mantendo o debate vivo e intenso. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!